o seguinte, cara, hoje você vai ser a minha personagem. Olha, Surpresa. que honra. Eu combinei com o Robson. Por que você vai ser minha personagem? Porque, como eu já disse desde o primeiro dia, eu te descobri pelo perfil a Voz das Mães. E no pessoal nós já conversamos muito sobre a tua trajetória como mulher e os obstáculos e desafios que você enfrentou na vida. E eu queria agora que você compartilhasse no meu Papo com o Cabral. Claro que tem o Voz das Mães, que eu recomendo, mas acho que vale também aqui uma troca para os que nos seguem aqui. Com certeza, é uma honra. E muitas mulheres e muitos homens também, porque isso é uma coisa para ser dividida entre o homem e a mulher. Por que você fez o Voz das Mães? Bom, vamos lá. Se eu me emocionar, né? Porque Vale. toda vez que eu conto essa história, para mim é muito, muito forte, né? Bom, então deixa eu dizer para incentivar as pessoas que hoje eu fiz já o treino, pedi desculpas que eu vim com essa roupa mequetrefe do treino, você se arrumando toda. E segundo, que eu já fiz análise, Importantíssimo. às 8 da manhã. E já chorei muito, então fique à vontade. Eu não sou analista, mas posso compartilhar com Sei você. bem, porque depois que eu comecei a fazer terapia também, eu choro a todo momento. Sem problema. Voz das Mães, ele nasceu... Antes do Voz das Mães nascer, eu perdi 2 bebês, né? 2 gravidez? 2 gestações. Eu e o Robson, a gente sempre... Nosso sonho sempre foi ser pai e ser mãe. E aí, quando a gente Vocês se estão conheceu... juntos há quanto tempo? Estamos casados há 4 anos. E juntos? Juntos há quase 5. Legal. Então, quando a gente... Foi muito rápido, né? Eu vim de São Paulo, a gente se conheceu do dia que eu cheguei no Rio de Janeiro. Em 6 meses, a gente casou. A gente começou a morar juntos, sei lá, acho que com 2 meses. Mais ou menos como eu e a Adriana. É porque eu já tinha sido casada, ele também. Então, a gente já sabia o que a gente queria. Você já tinha sido casada? Já. Não no papel, mas tinha morado junto. Uhum. E o Robson também. O Robson também. Então, só que a gente já sabia o que a gente queria. Então, vamos juntar, vamos tal. Você e não tinha casamos. filho, nem Robson Não. tinha filho. Não. E a gente casou, e aí curtimos, viajamos, tal. O Robson virou meu sócio muito rápido também. De quando a gente casou, ele já virou meu sócio na agência. Que test drive, hein? Pois é. O dia inteiro, hein? O pessoal fala assim, muitas separações na pandemia. Eu falo, gente, eu vivo isso todos os dias, sabe? Tem que aguentar. E aí, eu tinha um cisto benigno, mas era de sangue, e eu precisava, eu usava DIU na época, e o DIU tava me fazendo mal com esse cisto que eu tava. Então, a médica falou, olha, o ideal seria você tirar pra dar uma acalmada no teu corpo e tal. Eu falei, Robson, eu vou tirar. Falei, mas eu não quero tomar anticoncepcional. Então, ou é camisinha, ou libera aí pra não ter filho. Não, vamos liberar, né? Não vai ser tão rápido assim. Tirei o DIU em agosto, em outubro eu descobri que eu tava grávida. Foi muito rápido. Só que aquela felicidade, né? Pô, primeiro filho, claro. Sonho. Lógico que foi rápido, né? Hoje a gente para e pensa. Se a gente soubesse, a gente teria esperado um pouco mais. Mas beleza. Só que aí começaram alguns sangramentos. Eu não sabia o que era. Não entendia muito bem. Fui na médica. E aí a médica teve uma falta de empatia, assim, absurda. Que ela já chegou e falou assim, olha... Não sei por que você já tá começando a fazer ultrassom, porque tá muito cedo ainda. Porque eu descobri antes da minha menstruação atrasar. Então foi muito rápido. Então ela falou, não precisava porque a gente não sabe nem se vai vingar. Que coisa, uma E aí eu médica, parei e falei, falta de sensibilidade. O que quer dizer isso, né? Nem sabia. Porque você pode ter uma gestação embrionária e tal, eu não sabia nem o que era. Mas enfim, correu, esperamos durante 3 meses. Eu tinha uma viagem até marcada para Dubai a trabalho. E o médico, depois eu fui num outro médico que era chefe dela, ele falou, Natália, vai viajar. Ele já sabia que não ia dar certo a gestação, mas ele falou, vai viajar e quando você voltar a gente vê como que tá. E aí, eu voltei, 2 meses depois eu tive o aborto. Já com quantos meses? Com 3. Com 3 meses. Com 3. Então, foi isso. Então, foi bem difícil pra gente. Sofrido? Foi. Eu lembro que foi bem no final do ano, bem na virada de ano. Então, a gente estava em Florianópolis. A sorte é que a gente estava na casa de amigos. Então, a gente estava curtindo com a família. Machuca muito, né? Machuca. É muito doloroso, Sofrimento, né? Foi muito grande, porque assim, é o emocional e o físico, emocional né? e o físico, é duro. Eu tive teve um dia que eu pedi pro Robson me levar pro hospital, que eu tava com muita dor. Mas deu tudo certo e passou. E aí, naquele momento, eu falei, cara, eu não vou pensar em engravidar. Até porque eu não podia, né? Tinha que ter um tempo. Então, a gente tava se prevenindo ali e tal.
Quando paramos de nos prevenir, não imaginei que fosse engravidar tão rápido. Quanto tempo depois da perda? 3 meses depois. 3 meses. Vocês são assanhados, né? 3 meses depois, eu descobri que eu tava grávida de novo. E aí... Só que esse foi muito mais rápido. Sei. E esse eu acho que... Mais rápido o quê? A perda que eu tive. Que aí eu já perda descobri... foi mais rápida? Eu já descobri com outro sangramento. E aí, quando eu cheguei, eu já tava praticamente abortando. Só que como não... Com 3 meses também? Não, com 1 mês e meio, quase 2. Tá. Então, como não chegou nos 3 meses, o saco gestacional não estava tão grande. Então, eu ele já estava se desfazendo ali. E eu não sofri tanto quanto no primeiro, porque não teve tanta expectativa. Claro. Mas depois eu descobri, na terapia, que o sofrimento eu guardei, na realidade. E beleza. E aí, seguimos a vida. Aí eu falei, não, agora eu não quero mais, não vamos esperar, começamos a nos prevenir, mudei de médico. Isso aí passaram-se quantos meses ou anos? 3 meses. Uma vez, 3 meses, segunda vez, 3 meses, 3 meses, terceira vez. Pois é. E aí, quando eu descobri, só que aí Vocês queriam ser pais. Queríamos. Mas Como quando você eu colocou descobri... aqui, vocês queriam ser pais. Quando eu descobri, eu tava com a doutora Maíra, posso falar o nome dela aqui. Doutora Maíra Della Rocque, que eu falo que, assim, foi um anjo que... Campeã. Porque quando eu cheguei na Maíra, eu falei, Maíra, tá acontecendo alguma coisa, eu quero fazer uma investigação. E ela Obstetra? falou... Obstetra. E ela falou, Nath, vai curtir tua vida. Porque eu já tinha feito, uma outra médica tinha me passado o exame de trombofilia. E ela falou pra mim, cara, não precisa fazer esses exames. Eu já tinha feito, ela falou, você não tem nada. Desencana e vai viver. Ela falou isso, fui viver, engravidei de novo. Legal. E aí engravidei em pânico já, falei pra ela, olha, esquece, traumatizada, né? não vou fazer ultrassom. Ela falou, Natália. Você tinha alguma assistência psicológica? Nenhuma. Não estava. Eu fiz terapia durante a minha vida inteira, mas nessa época... Mas você não sentiu necessidade? Não. Na realidade, a minha cabeça, eu me enfiei muito no trabalho. Eu sempre fui muito workaholic, sempre trabalhei muito. Então, eu me enfiei no trabalho e não quis pensar em mais nada. Entendi. Mal sabia eu quanto estava, né, minha cabeça virada em relação a isso, que meu emocional estava acabado. Claro. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, a Maíra falou, Natália, a gente precisa fazer a ultra. Eu falei, Maíra, não quero fazer a ultra. Não, precisa, tal. Beleza. Fomos fazer a ultra e vimos no saco gestacional a vesícula interínica. Que é o que se vê quando... A vesícula? Interínica? É a vesícula. Aham. Que é quando se tem um embrião. É a primeira coisa que se vê antes de ver o embrião. Tá. Que a gente não tinha visto em nenhuma das outras duas, porque não existia embrião. Dali já foi a felicidade, né? Dali eu já saí contando pra todo mundo que eu tava grávida. Porque da primeira eu contei... Porque vocês tinham cautela. A segunda vocês tiveram muito cautela. A segunda eu não contei pra ninguém. Só eu e o Robson sabíamos. Nem minha mãe, nem minha sogra, nem meu pai, ninguém. Tá. E aí, na terceira, não. Vamos contar e tal. E aí, aí a Maíra, ela fala até hoje, ela fala assim, podia ser com qualquer pessoa, né? Mas a Thalia está grávida, então vamos... Ela falava que ela queria entregar o meu primeiro trimestre, que é onde a gente tem o receio da perda gestacional e tal. E aí, tudo maravilhosamente bem, correu até 12 semanas. Aí ela olhou pra mim e falou, te entreguei o primeiro trimestre, vai viver, sabe? Não precisa de repouso, está super tranquila, tal. Fizemos a primeira morfológica, que é da translucência nucal, que você vê se a criança tem síndrome de Down ou não. Tudo certo. Foi aí que eu descobri que o Vini era o Vini. Fizemos o exame de sangue para descobrir que era um menino. Eu passava isso todas as 5 vezes, aguardando que não aparecesse o peru, e aparecia sempre o peru. Eu já ia para ultrassonografia. Mas você queria ter menina? Hã? Você queria ter menina? Imagina, depois do terceiro, o segundo. Já no segundo, eu falei, pô, já nasceu o primeiro homem, vai vir uma menina. É por isso que a neta Catarina, tem tanto que eu não botei chamego. A camisa vindo da academia, a próxima eu vou trazer. Você acha que é arrumadinha aquela camisa? Gosto. Então tá. É por isso que a menina tem tanto chamego, né, a neta? E aí, beleza. Então a vida seguiu, fluiu tranquilamente, super feliz, com o Vini na barriga, curtindo todos os momentos, até 18 semanas. Quando chegou com 18 semanas, a gente foi fazer a segunda ultramorfológica, que é pra medir, né? Medir o corpo, ver o peso e tal. E aí, na primeira morfológica, meus pais tinham ido comigo e com o Robson. E na segunda, eu chamei minha sogra, chamei a prima do Robson, que é a madrinha do Vini, e a filha dela, que tem 10 anos, pra ver o bebê, né? Pô, sua mãe vai ser madrinha dele e tal. Beleza, estávamos lá na sala. A médica medindo. Não falando nada, mas até aí a gente acha que é uma coisa normal.
Até que chega um momento que ela falou, Natália, é o seguinte, não estou conseguindo medir. Não era a doutora Maíra? Não. Uma médica lá uma do médica exame que era de só imagem. de imagem. Tá. E aí ela virou e falou assim, Natália, olha, eu não estou conseguindo medir o tórax dele, mas eu já medi os ossos longos, superiores e inferiores, então braços e pernas, e o Vinícius, ele tem uma displasia esquelética. Aí eu falei, tá, o que é isso? Vinícius provavelmente terá nanismo. E aí, só que isso ela falou na frente de todo mundo. Sabe? Não chamou a gente numa sala, vamos conversar. Cuidado zero. Sabendo que eu já tinha tido 2 perdas gestacionais. Nossa, mãe. E na frente de todo mundo, na frente da minha sogra. Foi ela que fez, que fez a primeira. E sabendo disso. A imagem. Beleza. E aí, eu falei, tá. E ela falou, só que tem um agravante. Como eu não tô conseguindo medir o tórax dele é muito pequeno. E com o tórax dele sendo muito pequeno, o tórax dele, ao ele nascer, pode não evoluir na gestação inteira, pode não evoluir esse tórax. Quando ele nascer, se o tórax dele não tiver evoluído, o pulmão dele pode não evoluir e ele pode morrer. Nossa. E eu falei, assim? Tipo, do nada? E a família ouvindo tudo isso. Só que eu sou uma pessoa que, por mais que hoje eu esteja na frente das câmeras e tal, eu sou uma pessoa que eu odeio ser exposta. E naquele momento, eu lembro que eu peguei meu celular, eu mandei uma mensagem pro Robson e falei assim, eu só quero sumir daqui, eu só queria estar sozinha com você ouvindo isso. Claro. Porque ninguém, independente de ser família, eu preciso, né? Você e ele ali. Só. E aí, nisso, eu falei, tá. E o Robson olhou pra médica e falou, doutora, eu só posso rezar, então, pro meu filho sobreviver? Ela falou, olha, o que eu tenho são números. Aí ele falou, bom, então se nem rezar eu posso, né? Ferrou. E eu lembro que a gente tinha marcado um café da tarde em casa pra todo mundo ir lá, pra gente comemorar. Nossa. E tal. E aí eu olhei pro Robson e falei, cancela tudo. Eu quero ir pra minha casa, eu quero ficar com você e só. E a gente tava segurando o choro, né, obviamente. Uhum. Eu lembro que a gente tava até lembrando outro dia que a gente entrou no carro. E aí a gente entrou no carro assim, os dois começaram a chorar. E minha sogra veio batendo no vidro. Aí o Robson abriu assim, oi, mãe. Ela falou, não, eu só queria dizer que se vocês precisarem de alguma coisa, eu tô aqui. Mãe é mãe, né? Aí ele, tá bom, mãe, obrigada, tá, fechou o vidro, a gente sai. Aí a gente parou na primeira rua. Pra dar uma respirada, né? E choramos. Eu lembro que aquele dia foi o dia assim, que a gente ficou em casa, deitado na cama, que a gente não conseguia pensar em mais nada. Beleza. Aí falei com a Maíra, liguei pra Maíra, falei, Maíra, pelo amor de Deus, não sei o que fazer. Ela falou, calma, respira. Eu vou falar com a médica e volto com vocês. Só que ela só conseguiu falar com a médica à noite. Então, beleza, passamos o dia ali. À noite ela ligou, ficou 1h30 com a gente no telefone. Explicando tudo como era, o que poderia ser. E eu lembro de eu falar pra ela assim, Maíra... Com outra abordagem, completamente diferente. A Maíra tem uma empatia, assim, que é absurda. Isso faz uma diferença brutal. Um acolhimento absurdo. E aí eu falei pra ela, falei, Maíra... cada vez descobrindo que cérebro e corpo conversam o tempo inteiro, você imagina o impacto emocional disso no teu físico. Portanto, essa médica que você não cita o nome, ela tinha que ter uma preocupação... Não era só a questão da sensibilidade, quanto isso impacta em você negativamente. Você está ali num momento que você precisa de conforto espiritual. Exatamente. Lembrando que ela tinha estudado em Harvard, tinha tudo. O Robson Quer dizer, qualificação, o Robson tá falando estudou aqui. em Harvard, não sei o quê, só que Faltava o humano. E aí, não sei se deu para ouvir, mas o Robson falou que lembrando que ela estudou em Harvard, né? Então ela tinha um conhecimento, tanto Formação é que ela acadêmica foi indicada ela tinha. por causa disso, Claro. porque o conhecimento dela era muito bom e assim, é uma médica particular. Claro. Então, diante de tudo que eu já tinha sofrido, eu falei, não, eu quero... Pô, eu trabalho para isso, eu vou pagar os melhores médicos para me dar essa assistência, ainda mais... Então eu fui nela, porque eu esperava um acolhimento maior, né? E aí a gente vê que não é... A gente acha, no SUS, né? Tem médicos que fazem... Imagina. Não, é qualquer lugar. E doutora Maíra, então, passa 1h30 com vocês, explica tudo. Toda a eu pedi situação. uma segunda opinião para ela. E ela falou, com certeza. Nisso, ela consegue um médico... Doutor, você lembra o nome? E aí, ela consegue um médico que era feriado no Rio de Janeiro. Ele abriu a clínica só para atender a gente. E assim, ele falou, Natália, realmente... os ossos dele estão encurtados, mas o tórax dele eu não vejo tudo isso.
Então, nós tivemos na gestação inteira 2 médicos, só que não viram o tamanho do tórax dele ser menor. Mas os ossos encurtados, todos falaram a mesma coisa. Era comum. Era comum. E aí passou. Então foram de Isso 18... foi da 16ª semana. 18ª. Foi na 18ª? 18ª semana, de 18 até 37. Porém, a displasia esquelética, uma das características dela é que o líquido amniótico, ele aumente. Porque o bebê não consegue sugar. E aí, ele fique cada vez maior na barriga. Então, eu com, sei lá, 6 meses, eu tava com uma barriga de 9. Só que aquilo começou a me incomodar muito, meu colo do útero começou a encurtar. E aí, a Maíra falou, Natália, você vai ter que fazer uma aminocentese, que é uma retirada de líquido. Você pode mandar para o laboratório para ver realmente qual é o diagnóstico do Vinícius, porém, demoram-se 40 dias para esse diagnóstico chegar. E quando a gente foi bater as datas, era mais ou menos quando ele ia nascer. Eu falei, eu não vou ficar na expectativa, vamos esperar. E aí, nós tivemos conversas, assim, muito duras com a Maíra. De que ela tinha que ter essas conversas com a gente. Claro. Nesse meio tempo, teve um dia que eu tava tomando banho. Você conseguiu, nesse período todo de gestação, ter equilíbrio emocional para trabalhar, ou para, enfim, ter uma vida normal? Nesse momento, sim. Foi até interessante, porque assim, o meu emocional, ele caiu muito mais depois que o Vinícius nasceu do que antes. Eu acho que eu precisava de força. Então, as pessoas perguntam, né? Como você tirou isso? Eu falo, cara, foi Deus. E tinha alguma recomendação especial da doutora Maíra em termos de alimentação, medicação, Não. atividades? Nada. Não. Nada. Enquanto eu tive alguns períodos que eu tive que ficar de repouso total. Isso que exatamente. Eu tive... eu fui internada com 23 semanas para fazer a aminocentese, que eu retirei o líquido. Então, eu retirei 1,5 litro de líquido. E com 33 semanas, que foi até inesperado. Mas eu já tirei para fazer quando eu tive cisticercose. Tirei 2 vezes. Tirei no começo para fazer a análise da caixa craniana. Porque o verme sobe para a cabeça. É um tipo de... E depois, quando fiquei bem, para checar a pressão na caixa craniana. É punk. É dolorido, punk, né? Mas eu punk. lembro que na aminocentese, quando entrou a agulha assim, o Vini, ele brincava com a agulha, que ele tentava pegar. E aí eu falava assim, como vocês estão falando que ele não vai sobreviver ao nascer? A criança tá brincando aí. E aí, com 33 semanas, eu fui internada de novo, que meu colo do útero tava apagando de novo. O Vini tava quase pra estourar a bolsa, né? Quase nascendo. E aí, quando eu cheguei na emergência, quem me atendeu? A digníssima, querida doutora que me deu aquele diagnóstico. Aquele e ela, vaticínio cruel. E ela olhou pra mim e ela falou, e aí, como vocês estão? Eu falei, ótimos. Aí ela falou, eu não acho que precisa te internar. Eu falei, não, você não tem que achar nada, você liga pra minha médica, que é ela que tá falando que tem que internar. Você mandou na lata, assim? Ela falou... E ela falou pra minha médica, pra Maíra, não acho. Mas depois eu fui saber, né, que alguns médicos falaram pra Maíra, a natureza já tá fluindo, deixa acontecer. E ela falou, não, gente, os pais querem ir até o final, independente do que for acontecer, e eu vou até o final com eles. Caraca. Então eu falo que o Vinícius, ele, lógico, por Deus, por nós, mas muito pela Maíra também, o Vinícius tá vivo hoje porque ela acreditou e confiou na gente. Enfim, aí... Se ela não for madrinha, alguma coisa tem que ser Vinícius. Não, ela é uma querida absurda, que eu falo que é um amor que eu tenho por ela. Nossa. Que a gente não tem uma vez que eu não fale da história do Vinícius, que eu não deixo de citar o nome dela, porque ela foi muito importante. Né? Com profissional certeza. E humano. E aí, voltando pro Voz das Mães, com toda essa história, teve tá aí um o dia... Vini, né? Vini tá aí. Tá aí o Vini. Vini tá aí com anos, 7 Vem cá, meses. fala nisso, vem cá, ele vai ser botafoguense ou corintiano? Então, eu não tenho muita opção de escolha no Rio de Janeiro, né? Ele já começou a ser seduzido ou não? Não, ainda Mas não. o pai não pode vacilar, que o fogão tá indo bem demais. Não, vai ser Botafogo aqui no Rio. Aproveita logo. Já deu camisa pra ele? Já tem várias, né? Mas já tem foto? Vai levar ele no jogo do título. Você vacila, hein, amigo? Mas ele não deu uma camiseta ainda do Botafogo. Você tem uma ideia lá em casa, a educação esportiva? Os mais velhos eram... O mais velho fez 35 agora. Jaspion é vascaíno. Jaspion, o Thor, sei lá o quê. Todo mundo é vascaíno. E eu me lembro que eu ganhei
Não me lembro quando eu nasci, mas quando eu nasci tinha um compositor carioca extraordinário, autor de grandes músicas da música popular brasileira, Ciro Monteiro, que era muito querido do meu pai. Ele era uma espécie de padrinho de crisma meu. Uhum. Quando eu nasci, ele deu para o filho do Chico, para as filhas do Chico Buarque e tal, e dava uma camisa do Flamengo. Flamenguista roxo. Cara, você acredita que quando eu tinha 12 anos, já consolidado como vascaíno, meu pai vendo eu ir ao estádio sozinho, pegando ônibus. Meu filho, esqueci de te dar, tem um presente de quando você nasceu aqui, a camisa do Flamengo. Falei, tira isso daqui, pai. Foi inteligente, ele guardou. Então, faça isso. Não, o Vinícius vai ser... Botafogo. Pra mim, mas pra mim ele é corintiano. E aí você lança o Voz das Mães por uma Então. necessidade... Porque você é uma profissional do marketing. Sim. E da comunicação, Sim. né? Mas sempre cuidando da gôndola dos outros. Exatamente. Né? Do produto dos outros na gôndola do supermercado. Você se colocou na gôndola. Na realidade, não foi nem estratégico isso. Na realidade, teve um dia... Eu tinha falado já sobre perda gestacional. Você já fazia podcast? Não, eu odiava. Não você, mas você profissionalmente já... Não, naquela época ainda não. Não, a gente trabalhava com rede social. Tá. A agência de marketing digital, mas com rede social, o podcast ainda não estava tão estourado. Que, aliás, gente, casal é craque. E aí... eu já tinha falado na minha rede social sobre... Eu dava muita dica de Instagram nessa época. Uhum. Só que eu já tinha falado sobre perda gestacional, que eu percebi que várias amigas minhas já tinham sofrido perda gestacional e não tinha falado com ninguém, porque é muito velado esse assunto. Isso que eu ia falar. Uma técnica que os americanos usaram desde sempre, no século XX, agora no século XXI, é a coisa do compartilhamento, bem antes de rede social, né? Exatamente. Vem cá, você tem esse problema? Tem gente que se encontra para discutir o problema. Na época não tinha rede, né? Hoje o encontro é... Não que o presencial não seja importante, mas o virtual ajuda muito. Legal. E aí, beleza, passou. Eu fui tomar banho e eu saí do banho e eu falo que assim, Deus falou comigo naquele momento, foi a primeira vez que eu ouvi realmente Deus falando comigo. Independente de religião, eu nunca claro, mas eu sei isso quando Deus fala com a gente, eu sei bem. E aí, eu tava tomando banho e pra mim o momento de conexão com Deus é no banho. Ih, olha só, eu também, muito. Uma vez eu contei pro... Ai, meu Deus, que foi arcebispo do Rio, entre Dom Eugênio e o atual catarinense, um amor, Dom Eusébio. E aí, Dom Eusébio, eu contando pro Dom Eusébio, eu rezo muito no banho. Falei, isso é o santo não sei o quê, o santo não sei o quê. Começou a falar. Os santos tais também rezavam no banho, usavam água, não sei o quê. E aí, pra mim, isso... E aí, eu tava no banho, eu saí do banho já com um projeto pronto. E eu lembro muito bem que eu saí do banho falando assim, Robson, eu vou gravar um vídeo hoje contando a história do que eu tô passando na gestação com o Vini. Ainda grávida? Ainda grávida. Caraca. Ele olhou pra mim e falou, você tá louca? Não, não quero contar ainda, tal. Poucos amigos sabiam. Claro. Eu falei, não, eu vou porque é um chamado. E eu tenho um projeto que vai chamar Voz das Mães. Ele Isso falou, tudo assim? Deus conversou com você banho. no banho. E aí eu falei, não, o projeto vai ajudar, a gente precisa. O nome é maravilhoso, Voz das Mães é uma E aí eu fui nome... buscar na internet, não existia. Caraca. E aí eu falei assim, Robson, eu preciso... Deus guardou pra você aqui, ó, ocupa logo isso. Eu preciso, porque assim... Porque eu ia buscar no Google e eu só via... Quando eu tive o nome da doença que o Vini teria, que era displasia esquelética tanatofórica, quando eu cheguei no Google, eu só via tragédia. Deus Deus. Eu conversei com uma mãe que o filho ficou 11 minutos com ela. E aí o Robson falou, você vai procurar, você esteja pronta pra ouvir... E ver o que você não quer. E você grávida. Eu grávida. Caraca. E aí eu falava, eu preciso que eu falei, deve existir em algum lugar... Uma literatura que alguém que fale mais sobre isso. E eu falei, a gente precisa dar voz a essas mães que sofrem, que são mães atípicas. E aí eu comecei, aí eu gravei o vídeo, o Robson foi contra. Naquela época não existia Reels ainda. Então era o IGTV, que era o vídeo na íntegra. Eu gravei um vídeo de 10 minutos contando a história. E esse vídeo bateu, na época, 10 mil visualizações. Teve muito compartilhamento. E virou uma rede de oração pro Vinícius. Olha que bacana. E aí eu lembro que, assim, eu tinha deletado um outro perfil, criei um novo do zero pra começar a falar sobre isso. E aí eu comecei a contar toda a minha história, tudo que eu tava vivendo quando eu ia no médico e tal. Várias mães passaram, e mulheres passaram a compartilhar com você. E aí o projeto, bacana, só que o projeto Natália. ainda era só no meu Instagram.
E aí foi quando eu comecei, depois que o Vini nasceu, Aham. eu falei pro Robson, eu falei, olha, que aí o Vini nasceu, Graças foi a tudo Deus. bem no Graças a parto. Deus. O parto foi incrível. Eu Você falo fez que aonde? assim, eu fiz na perinatal Da Barra? da Barra. Ah, Só legal. que quando eu tava com 33 semanas, quando eu internei, eu lembro que veio uma psicóloga conversar comigo, que eu achei fundamental. Uhum. E ela falou, Natália, você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, tô. Eu preciso conhecer a UTI. Ela falou, nossa, ninguém me pediu nunca isso. Eu falei, então, mas não é pra lá que meu filho vai se ele sobreviver? Perfeito. Então eu quero conhecer onde ele vai ficar. Preciso entender qual é esse mundo. E aí eu fui, conversei com o Dr. Fernando, que era um dos chefes da UTI. Uhum. E ele me acolheu, assim, absurdamente bem. E aí, nisso, eu me sentia mais forte pra enfrentar aquilo. Que bacana. Como eu tinha essa rede de apoio dos médicos também. Tudo que você não tinha vivido anteriormente. Exatamente. E aí eu comecei a falar muito. E o Voz das Mães hoje, aí eu comecei a entrevistar online. É isso que eu ia te perguntar, porque você passou a ouvir outras Exatamente. histórias, né? Depois que o Vini Porque nasceu. o barato do Voz das Mães é que, no Voz das Mães, ela dá espaço e lugar de fala para várias mulheres que passaram esse desafio da maternidade com desafios. A gente chama de maternidade Aliás, atípica, né? Atípica. A maternidade já é um desafio, né? Pô. Não só a maternidade, Cara, né? A vocês paternidade menstruam... também, mas... Não é não. Não se compara. Não. Parar com essa coisa, não. Pai tem que participar e tudo, mas nem se compara. Não. A mulher, primeiro que mulher é um bicho estranho, como diz a Rita Lee, que todo mês menstrua. Todo mês sangra, como diz a música dela. Carregar um ser na sua barriga. Durante 9 meses. E aí, quando é a gestação atípica, é um ser que necessita de cuidados atípicos. Exatamente. E a mãe também. Exato. Por isso que eu estou impressionado com você, porque acho que a Voz das Mães tem esse papel que, de repente, foi um acolhimento que você não teve. Exato. Porque, assim, o que a gente fala que o Voz das Mães Acho que todo dia tem mãe nova nesse planeta. Então, as mães atípicas precisam de um lugar como esse para... Natália, como é? E aí você já deve ter uma rede muito interessante, que eu sei que não é o principal objetivo, mas como você criou uma rede de pessoas que vivem a gestação atípica, você pode, inclusive, indicar pessoas que queiram compartilhar com aquela pessoa que está vivendo. Sim, não é isso? Eu imagino. a gente faz, porque deve assim... dar uma riqueza de convívio. Porque a gente não faz... Não é só para quem tá na gestação, mas para quem depois tem uma maternidade atípica, porque assim, um autismo descobre depois de uma gestação, Claro. que é uma maternidade atípica. Maternidade atípica. Porque assim, as pessoas rotulam. Natália, você é mãe atípica? O Vini tem alguma coisa? Eu não sei. Mas eu vivi uma gestação atípica. Claro. E eu ainda tô na fase de diagnóstico do Vinícius. Claro. Então a gente tá fazendo vários exames ainda com ele. Claro. Então eu ainda não sei o que realmente ele tem, se ele tem alguma coisa. Claro. Mas o Voz das Mães a gente traz. A gente fala que é para educar, informar e acolher Boa. as mães e as famílias. E não só isso, mas a gente traz médicos, a gente traz psicólogos, profissionais que vão falar sobre isso. Então, gente, olha, atenção. Voz das Mães. Para homens e mulheres. Exatamente, para famílias. Aliás, para profissionais da saúde também. Também. Porque muitas vezes, pelo que você conta dessa personagem, você tem uma formação acadêmica bacana, mas como lidar com as pessoas? Atenção, se toque. Exatamente. Né? Se toque, porque isso é muito importante. Beleza, Natália. Agora, posso fazer uma pergunta? Agora, falando até do Voz das Mães, né? Tá surpreendente hoje, hein? Mas vamos lá. Não, é que pra mim, assim, isso é uma briga que eu tenho, uma luta que eu tenho. Não é uma briga, né? Mas é uma luta que eu tenho, que eu acho que, assim, os médicos precisam ter mais empatia. Tá. A gente brinca que deveria existir uma lei que os médicos não podem falar que a criança não vai sobreviver ao nascer, porque eles não sabem disso. Não tem como eles saberem uma coisa dessa. Perfeito. Que a única pessoa que consegue fazer isso é Deus. Na minha visão, o médico não pode dar um diagnóstico desse. Perfeito. Então, como que você acha hoje, falando da política, você que viveu tantos e vive tantos anos com a política, mas você acha que a política, a inclusão, ela tá pronta para essa maternidade atípica, para essas crianças atípicas? Boa questão, acho que não. Acho que o poder público não está. Eu procurei fazer políticas públicas de saúde para a mulher, né? E atendi também a maternidade atípica, a gestação atípica, melhor dizendo. Eu fiz o Hospital da Mulher em São João de Meriti, que é um hospital, tem uma UTI neonatal, que é uma das maiores do Brasil, públicas, e cuida de gravidez atípica, de alto risco.
E é um lugar muito legal. Não sei como está hoje, mas torço para que esteja bem. É um hospital muito importante para as mulheres do estado. E vem mulher do estado inteiro. Você falou em Procriança não, o Hospital Perinatal da Barra. O Hospital Perinatal da Barra, eu fiz e está em vigor. É importante até você divulgar no Voz das Mães, eu aproveito para divulgar aqui. É um convênio que o Estado paga para crianças que nascem com esse grau de risco. Risco cardíaco e outros riscos. Então, a UTI neonatal do Perinatal da Barra recebe tanto como você que pagou, como o SUS também, que é o Estado que paga. Foi um convênio que eu fui pessoalmente assinar lá na Perinatal da Barra. E lá tem heliponto, tem como parar. Então, eu fiz um helicóptero, eu comprei um helicóptero para o Corpo de Bombeiros, que tem uma UTI neonatal. Então, ela vive transportando para lá e para cá. Isso é muito importante. Fiz o Hospital da Mãe, em Mesquita, que é outra cidade da Baixada Fluminense, que já é uma maternidade convencional. Fiz uma maternidade em Bacaxá, em Saquarema, que é a maior da região dos Lagos. E até falamos no programa anterior, o mamógrafo móvel, que é um serviço legal para a mulher, mas eu queria contar uma outra coisa que, em relação à questão da maternidade que você me perguntou, que é a pós-gestação atípica, que é o cuidado com essa criação atípica, com esses detalhes. Eu acho que aí é um trabalho das prefeituras do Brasil, porque isso, na regra do SUS, passa a ser um atendimento primário. Sim. Entendeu? Até o parto é um atendimento da chamada média complexidade e alta complexidade. Isso, na regra do SUS, cabe aos estados e ao governo federal. As prefeituras é a porta de entrada das emergências. E o atendimento primário é o médico de família. Sim. E aí entra exatamente os cuidados que eu acho que no médico de família que nós devemos ter um destaque. Eu faria isso se eu fosse hoje um gestor público municipal. Eu criaria toda uma frente de, como é que você chamou? De maternidade atípica. Sim. Então, eu criaria, baseado nesse nosso papo aqui, que é enriquecedor, eu, se fosse prefeito de uma cidade hoje, eu criaria um serviço de maternidade atípica porreta para isso. Que, assim, muito importante. Assim... que tenha assistência social, que tenha psicologia, que tenha obstetria, entende? Que seja uma coisa... tudo. Eu falo que meu sonho é ter a casa da Voz das Mães, né? Porque assim... Uma bela ideia, hein? É uma boa ideia. Casa da Voz das Mães. Atenção, gestores aí ligados no Brasil e no mundo, né? Porque a gente vai para o planeta. Casa das Vozes das Mães é um nome sensacional assim, para fazer um belo serviço. Exato, porque assim, vamos lá. A gente tem hoje... Bela ideia. Exames genéticos que são altamente porque caros. Porque eu fiz casas que não são divulgadas o endereço, e eu sei que ainda funcionam. Fiz 3 ou 4 casas dessa, principalmente uma tem em São Gonçalo, outra em Nova Iguaçu, outra no subúrbio, na Zona Oeste. Fiz casas de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Importantíssimo. E, é um negócio sensacional, que as crianças chegam as mulheres chegam com as crianças e ali tem um atendimento... isso... Só que tem uma mãe que às vezes não tem condição de pagar uma assistência. É isso. Não, e não só isso para a mãe, porque eu falo que assim, várias coisas precisam mudar, né? As empresas, elas precisam entender que a mãe atípica, ela precisa, às vezes, levar o teu filho numa terapia, num médico, no hospital. Você é secretária do presidente da empresa, cara, eu não vou poder... Não vou poder estar aqui hoje porque eu preciso levar meu filho. Então, como é falado isso, né? Se não tiver como empatia, a empresa tem a flexibilidade. Perfeito. E não só isso, mas os exames. São tantas frentes, hein, Natália? São muitas. Pra você ter uma noção, falando de exame, eu gastei muito dinheiro na minha gestação. Porque os exames são particulares. Se coloca no papel de uma mulher que não tem dinheiro para gastar. Exato. E é tudo muito difícil. A maioria do Brasil. É tudo muito difícil, porque os convênios não cobrem os exames do Vinícius ainda. Então, é tudo particular. Ou no público, que eu vou demorar... Séculos. Então, isso precisa ser mudado, assim, urgentemente. Vamos combinar o seguinte, como a gente já tem aí... Um tempo.
Não sei quanto é que tempo que a gente deu aí, mas não importa, foi muito bom. Nós vamos voltar a esse tema. A Natália continua comigo, mas no troca-troca, que, aliás, foi um belo troca-troca hoje, eu vou voltar a esse tema mais com você e, de repente, a gente convidar pessoas... Vamos, com certeza. Ligadas à questão da maternidade atípica e da gestação atípica. Sim. E essa visão que foi muito enriquecedora para mim hoje. Muito obrigado. Obrigada. Podemos encerrar? Não, tem mais. Eu queria só falar mais uma coisa antes do Voz das Mães. De calça comprida hoje, cara? Dormiu de calça comprida hoje. Não, eu só queria falar que estamos buscando patrocínio no Voz das Mães, que é um projeto que hoje é um custo que eu e o Robson a gente tira do nosso bolso para fazer acontecer, mas que se empresas quiserem se solidarizar, amor de Deus, né? Pelo amor, não é só solidarizar, é se associar a marca. Exatamente. Seja você uma empresa de fraldas, de cuidados especiais para as crianças, seja você o que for, um laboratório farmacêutico, uma prestadora de serviços, Voz das Mães, procure a Natália, vai lá no Instagram, manda mensagem, que ela vai cuidar bem da tua marca e ela vai estar muito valorizada em uma causa muito nobre. Depois de não você fala mais nada. É verdade mesmo.